Será que nós estamos valorizando, irmãos, esse preço que foi pago para que viéssemos ser redimidos dos nossos pecados? Lucas 22, capítulo 22, verso 39. A Bíblia vai falar o seguinte: aqui começa o ato de Jesus em prol das nossas vidas. Aí o versículo 29 vai dizer assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando a um lugar, ele lhes disse: ore para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então do céu um anjo que o fortalecia, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor com gotas de sangue caía no chão. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz que esse ato, ele foi tão pesado, ele veio com tanto ímpeto sobre a vida de Jesus, que ao orar aqui, ele estava tão angustiado que o seu suor caía como gotas de sangue no chão. A angústia de Jesus era tão grande pelo cálice que agora ele iria beber pelas nossas transgressões. A aflição dele era tão grande, o sofrimento era tão grande ali mesmo antes de ser crucificado, que ao orar e suar, o seu suor caía no chão como gotas de sangue, irmãos. Será que nós já paramos para meditar nessa passagem da palavra do Senhor? Será que nós conseguimos mensurar essa dor, esse momento pelo qual Jesus passou? E olha que isso aqui eram momentos que antecedia a crucificação, eram momentos que antecedia a sua morte e morte de cruz em nosso favor, para concretizar tudo aquilo que Isaías estava falando lá no capítulo 53, o qual nós acabamos de nos referir. Por mim, por você, sem mérito algum, como nós sempre falamos, é sem mérito algum, porque a nossa salvação realmente é pela graça, através desse sofrimento, através dessas gotas de sangue, através dessa opressão, através dessa angústia pela qual o Senhor Jesus passou, para hoje nós temos a liberdade a qual nós temos de estar aqui, e a oportunidade de, através desse ato simbólico, estar comemorando mais uma vez até que o Senhor Jesus volte. Amém. Para nos resgatar, para nos levar. Amém. Daqui, onde a palavra diz que nós aqui estamos, mas nós não somos daqui, apenas somos peregrinos em terra estranha, e nós estamos aqui apenas de passagem. É verdade. Mas para que isso se torne apenas uma passagem, é necessário que venhamos entender o que está acontecendo aqui, o que aconteceu aqui. Meu Deus. Ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha só a oração que o Senhor faz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice,
Quem está falando isso aqui, irmãos, Faça-me. não é um homem comum, não. É verdade. Quem está falando aqui é o Filho de Deus. Amém. Ele está pedindo para o Pai. Será que isso estava pesado? Pai, É forte. se possível, Afasta-te. afaste de mim esse cálice. Afaste de mim esse cálice, porque ele não é fácil. Não é um cálice fácil de beber. É difícil. É amargo. É atormentador. É atormentador. Meu Deus. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eita Deus. Está vendo? Ele faz esse pedido para Deus, mas aqui é mais uma demonstração que você não vê que aqui Jesus reclamando. Calado ele foi levado, calado ele foi crucificado, calado ele ressuscitou. Ele apenas falou: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, que seja cumprido o teu propósito, que seja cumprido o propósito que o Senhor estabeleceu através da minha vida em prol dessa humanidade. A qual a palavra de Deus diz que olhou e não viu um justo sequer, não viu um digno da misericórdia, não viu um digno da graça, mas mesmo assim ele se compadeceu e se ofereceu. Se ofereceu: eu irei e me entregarei e pagarei o preço, ainda que seja alto, em resgate de cada um deles, em resgate de cada uma dessas pessoas. Glória a Deus. Aí o versículo 23 vai falar, 43 diz: apareceu então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele ainda orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, os encontrou fazendo o que, irmãos? Tirando uma soneca, né? Glória a Deus. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, e os encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Aqui Jesus não está falando que a palavra não fala que eles estavam dormindo porque eles eram negligentes, porque eles eram preguiçosos, ou porque de repente eles não teriam ali a capacidade de orar. A palavra diz que eles estavam ali dominados pela tristeza, e por isso eles estavam dormindo. Mas mesmo assim, o Senhor os chama a atenção. Porque estão dormindo? Jesus ele está falando com a igreja nos dias atuais. Por que estão dormindo? Por que não valorizam tal ato? Por que estão dormindo? Levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Não caiam em tentação. Lá em carta aos Romanos, a palavra de Deus fala lá Paulo falando: olha, se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, nós podemos anular esse sacrifício que é o cairmos em tentação. Se nós não vigiarmos, nós podemos anular o sacrifício de Jesus na cruz, caindo em tentação. Será em vão o sacrifício de Jesus quando tal homem negligencia aqui o sacrifício do Senhor? Nós também vimos isso na carta aos Romanos. Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. Glória a Deus. Só um pouquinho aqui. Aleluia.
Capítulo 23, no verso 26, falando do sacrifício. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão: montanhas, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando as autoridades e ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus escolhido. Os soldados, se aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e não a nós. Quantas vezes nós não presenciamos pessoas, também nos dias atuais, que se aproximam de nós e zombam na nossa cara do nosso Jesus, falando a mesma coisa, como disse o cantor Lázaro: se tu é crente, por que tu passa fome? Sempre vai ter um que vai zombar. Se tu é o Cristo, salvou tantas pessoas, por que não salva a você mesmo? É verdade. Mas sempre vai ter também aquele número maior que reconhece as suas falhas, que reconhece o seu pecado, que reconhece tudo aquilo que não lhe deixa ter acesso aos reinos dos céus, que vai se render aos pés do Senhor Jesus e vai falar: Pai, eis-me aqui, e eu sou totalmente carente da tua misericórdia, do seu perdão. Eu sou carente de ti, para que eu possa ter uma vida nova, restaurada, diferenciada, para que eu possa trilhar um novo caminho. Aí, mas teve um outro ladrão que vai e diz: você não teme a Deus, nem estando a mesma sentença? Nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Amém. Porque, irmãos, se eu olhar para o meu interior, se eu olhar para dentro de mim, se eu vier fazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes, a única frase que eu posso falar para o Senhor Jesus é essa: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não esqueça de mim. Não esqueça de mim, porque eu sou miserável, porque eu sou pecador, porque eu sou indigno. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao qual o Senhor Jesus responde:
Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Existe a resposta favorável, irmão, quando nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Existe a resposta favorável da parte do Senhor, favorável àquele que reconhece que precisa do Senhor. Não ficará sem resposta, não ficará sem resultado. Versículo 34 vai dizer que já era quase meio-dia. As trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para apreciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam ungido desde a Galiléia, ficaram de longe observando estas coisas. Amém, irmãos? Aqui a palavra de Deus fala que aqui o Senhor Jesus, ele antes entrega o seu Espírito a Deus, respira e morre. Só que essa morte aqui foi só por algum tempo. E logo após o nosso Senhor ressurge da sepultura, é ressuscitado, volta vitorioso, nos provando tudo aquilo que Ele nos falou na palavra que Ele iria, mas que depois Ele voltaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Continuando aqui no texto, versículo 50 diz que havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava também o reino de Deus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu e envolveu um lençol de linho e o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram ao sepulcro e como o corpo de Jesus foram colocados nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Continuando, capítulo 24. E no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro. Desculpa eu estar ali embaraçado, que eu realmente estou muito para enxergar. As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado. Em algumas. E lá elas tiveram uma grande surpresa. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aleluia, que maravilhoso. Ficaram perplexos sem saber o que fazer. E de repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando refúgio naquilo que você não pode encontrar? Por que você está procurando descanso aonde você não vai encontrar? Por que você está procurando matar a sede numa cisterna que não tem água?
Porque você está procurando solução em algo que não tem uma solução para te dar. Porque você está procurando um vivo entre os mortos. Jesus, ele sofreu, foi desprezado, como foi dito em Isaías. As pessoas não conseguiam olhar para ele porque ele não tinha nada nele que agradasse para que as pessoas pudessem olhar. Jesus foi julgado por um crime que não cometeu. Ele foi sentenciado, foi condenado e foi morto. Ele foi oprimido, foi estraçalhado, foi perfurado, foi pregado em uma cruz. Jesus, antes de ser crucificado, ser estraçalhado, orava, o seu suor caiu como gotas de sangue. Jesus foi crucificado. Jesus foi tirado de uma cruz. Jesus foi sepultado. Jesus venceu a morte. Jesus em 3 dias ressuscitou. Jesus está vivo para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus é vitorioso e nos deu vitória pela vitória dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de hoje, irmãos, é porque é buscar refúgio aonde não existe refúgio. Porque é buscar solução aonde não existe solução. A palavra de Deus diz que a solução que você precisa para o seu problema, ela foi preparada desde a fundação do mundo. É essa a qual nós acabamos de nos referir. O Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos só louvando o Senhor aqui com mais um hino.